interessante porque quando eu ouvia falar, pensava, o livro né, deve ser tão importante, tão bom assim não. Mas, irmãos, quando eu comprei, quando eu comecei a fazer a história da igreja no seminário, eu comprei esse livro. A professora falou que tinha que ler o livro, para vocês não entenderem. Acho que eu fui o único na sala que comprei e li. Mas, tudo bem. Não, quando eu terminei de ler Os Heróis da Fé, me senti desviado dentro da igreja, irmãos. Quando você lê o que esses homens fizeram pelo Evangelho, o que esses homens fizeram, irmão, se eu te falar, é muito forte. Você se sente envergonhado, você se sente, como eu posso dizer, que não faz nada, que a tua existência é quase nada perto do que esses homens fizeram. Eu recomendo que, pelo menos, se os cristãos do século XXI pudessem ler esse livro para aprender a ter um pouco mais de coerência de como ser um verdadeiro cristão. Porque esses homens heróis da fé, irmão, pai da fé, que a gente chamamos, que eles fizeram é poderoso demais. E vamos falar sobre John Bunyan, o sonhador imortal. Ele estava entre 1628 a 1688. 1628 a 1688. Ele era um homem que era dedicado à oração, era um homem temente ao Senhor, homem que fez e acontecer, irmãos. Porque homens que oram naquele tempo, não hoje, porque temos. Não tem nada a ver com o assunto. Homem reto, temente ao Senhor, que se acabava em oração, se acabava com as leituras, se acabava com o tempo que tirava com o Senhor. Homem que pregou o evangelho com autoridade, homem que ganhou bastante almas ao Senhor, que fez a transformação onde ele estava. Nossa diferença é que queremos ser diferente, queremos fazer, mas não estamos aptos. Queremos a unção de Elias, queremos a unção dobrada de Elias, mas não queremos pagar o preço que Elias pagou. Isso é inaceitável. Não podemos ter um benefício sem as consequências. Não podemos ter os benefícios que Elias teve, mas sem a carga que ele carregou. E esse homem também fez um milagre acontecer. Homem que pregou o evangelho, homem que ganhou almas e mais almas para o Senhor. E outro pai da fé, Jonathan Edwards, o grande avivalista. Esse Jonathan Edwards nasceu em 1703 até 1758. Homem tremendo, homem que Deus usou nas orações, nos milagres, nas pregações. O cara era um avivalista, um homem que pregava uma mensagem, mas não uma mensagem egocêntrica, mas sim uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo era o principal alvo da mensagem. Esse homem é fantástico, irmãos. Eu também depois eu quero indicar e falar sobre um pouco mais de John Edwards, o grande avivalista. Eu achei ele poderoso e temente porque, irmãos, ele fez certa vez, em um dos seus sermões, virou um livro. Eu acho mais interessante que virou um livro, irmãos. O nome do sermão é O Pecador na Mão Irada de Deus. Irmãos, a história nos fala que pode ser verdade, mas a história nos conta que antes mesmo do Jonathan Edwards terminar o sermão estava sendo pregado. E antes mesmo dele finalizar o sermão, a igreja toda estava em pranto, que ele não conseguiu terminar o sermão. Irmãos, imagine, você começa o seu sermão, começa a falar de Cristo e a igreja toda
cai em prantos, não por defeitos, não por falhas, mas sim porque foi impactado pela transformação da palavra, que foi impactado pela transformação que aquela palavra trouxe. Cristo chegou em pá, e entrou naquele lugar e a igreja desaba em choros, em arrependimento. E, nossa, irmão, deve ter sido um culto admirável que, sinceramente, beleza, vamos continuar. Isso também não é nada, tem nada a ver com o que nós vamos falar. E o nosso próximo é o John Wesley, um dos mais conhecidos. Ele nasceu em 1703 a 1791. O tocha tirado do fogo. Irmãos, nosso John Wesley era o filho de um pastor com vários irmãos. Certa noite, a casa de John Wesley pega fogo e todo mundo consegue fugir. Todos os irmãos, os parentes do pai e a mãe conseguem fugir. Só ficou John Wesley para trás. Aí, o que acontece? A casa continua pegando fogo e John Wesley está lá dentro sozinho. Mas ele pula para fora. Sai de dentro do fogo, irmão. Dentro do fogo, como uma tochinha viva. E é por isso que ele tem o nome de tocha tirada do fogo. O homem que fez mudança, irmão. O homem que era batista e um batista. Batista é isso. E a história de John Wesley é o seguinte: homem avivado, homem que leu o sermão, homem que leu a Bíblia milhares e milhares de vezes. Um homem que estava disposto a fazer a vontade do Senhor, um homem que estava disposto a buscar a presença do Senhor, um homem que estava disposto a cavalgar. Ele é conhecido como, ele pregava, irmãos, no meio da rua. Quando ele chegava num lugar e tinha 5, 6, 8 pessoas, ele parava seu cavalo e pregava o evangelho. Ele andou mais de 360 mil quilômetros rodados a cavalo, irmãos, para pregar o evangelho. Hoje temos carros e não rodamos tudo isso para pregar o evangelho. E John Wesley, naquele tempo, rodou 360 quilômetros de cavalo. De cavalo. Os batistas e os presbiterianos, possivelmente John Wesley era um homem presbitério. Falando nisso, possivelmente não. John Wesley, irmãos, foi um homem que leu, não só leu, mas dedicou a sua vida em pregações, em seus sermões. Uma das palavras mais que é usada pelos pregadores hoje de John Wesley é: John Wesley disse certa vez, ponha fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. São palavras fortes, de efeitos, né, que hoje chamamos de palavras de efeitos. Ele disse: ponha fogo no seu sermão ou joga seu sermão no fogo. É tremendo, irmão. John Wesley foi um homem que transformou, que mudou e levou a palavra do Senhor, que se dedicou, que deu a vida em si para a igreja. Aqui está John Wesley. Agora, o outro bem conhecido depois de John Wesley é Charles Spurgeon, mais conhecido como o príncipe dos pregadores, 1834 a 1896, 92. Tem um pouco de livro dele aqui. Irmãos, esse período era de Inquisição na Espanha.
sob o reinado do império do imperador Carlos V, milhares de crentes foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. E ele disse, irmãos, que se depender dele, essa raça de herege, todas vão cair. Ele se alegra, irmãos, e diz, e fica tão feliz que por ter mandado 10.000 cristãos, não, crentes, para o carrasco. Charles Spurgeon também, conhecido como príncipe dos pregadores, irmão. O homem tinha um chamado para a pregação, tinha um chamado para fazer a obra, para estar na presença do Senhor, para estar em oração, para estar na presença do Senhor. Charles Spurgeon pregava e almas voltavam ao Senhor. Eram homens que estavam dedicados, irmãos, a fazer a vontade do Senhor. Todos eles, John Bunyan, John Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, são homens, irmãos, que estavam destinados a sacrificar a sua vida para o Evangelho. Homem que estava devoto a entregar a sua existência para Cristo. E a gente vê, irmãos, que homens como eles, quando você começa a ler os heróis da fé, você começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Quando você vê que homens que dedicaram a vida à obra do Senhor, que levavam um evangelho puro, santo, remido, que levava a presença do Senhor. Charles Spurgeon, como disse, pregador, príncipe dos pregadores, era um homem que pregava bastante pela Inglaterra. E não só também, mas também pastor, teólogo, escritor. Tem alguns livros dele, de Charles Spurgeon, pois também posso recomendá-los para vocês. Mas homens que estavam determinados a pregar o Evangelho no século passado. Agora é a nossa vez, é a nossa história e estamos aqui para fazer e acontecer. Semana passada, isso tem nada a ver com... Nós estava na escola dominical e estava vendo que Mateus 6:1, 6:2, que diz, não deixe que sua mão esquerda veja o que a sua direita está fazendo. Que não toque trombetas, que não toque nada, que não chame atenção. Mas hoje, quando a gente vai ajudar um irmão, ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, não temos trombeta, não temos foguete, não temos isso, mas temos o celular, né? E as redes sociais, porque tudo que hoje os cristãos vão fazer, que devia ser oculto, para que o Pai do céu te desse a vitória, hoje é postado nas redes sociais. Eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Irmão, você está querendo se mostrar. E então você já recebeu seu galadão aqui, né? Não precisa de Deus te dar um galadão, já que você mostrou para tudo. Irmão, sobre os heróis da igreja, o nosso pai da igreja, que Deus abençoe e que esse vídeo seja de produtividade, que venha crescer no seu ministério. Mas que Deus venha te abençoar em nome de Jesus e até a próxima.